Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite também, pessoal que está aí online. É muito bacana estar aqui, gosto muito daqui, gosto muito da casa. Toda vez que eu sou convidado, fico muito agradecido, muito honrado. E aconteceu um negócio bacana, porque quando a gente combina as datas, e a Vilma é muito organizada, quando chega ali para novembro, ela combina as datas do ano seguinte. Então, nós já temos combinado o ano todo. E aí vai dando assim umas 3 semanas antes, eu começo a sofrer, eu começo a pensar o que eu vou falar. E eu tenho um pouco uma imagem assim, uma vez até eu fiz uma palestra aqui, eu comentei que eu estava conversando sobre futebol com um amigo, e no meio dessa conversa, eu acabei falando uma coisa que eu pensei, eu acho que isso dá uma palestra. Eu montei uma palestra em cima disso. É lógico que isso não sou eu, né? Isso aí é a turma lá em cima, que aproveita e fala alguma coisa, intui. E aí eu estava sofrendo, pensando o que eu vou falar e tal. Aí quando a Vilma manda mensagem para confirmar, tal, confirmar, não sei se foi segunda, acho que foi segunda-feira, né, que você mandou a mensagem. Eu falei, não, confirmado, beleza. Aí eu até estava pensando em falar isso, aquilo, ela falou, não, nós estamos fazendo um estudo sistematizado do Evangelho. E aí cada semana a gente vai para o tópico seguinte, e essa semana é mundos inferiores e mundos superiores e tal. Eu falei, nossa, que bacana, o tema já está pronto. Não vou precisar sofrer para pensar o negócio. Já está pensado. E ela ainda colocou bonitinho, capítulo 3, né, itens 8 a 12 do Evangelho. Né? Está aqui. Aí eu cheguei mais cedo, já botei o papelzinho aqui no lugar, já deixei a colinha pronta. Né? Ou seja, facilita demais. E é um negócio bacana a gente fazer esse estudo sistematizado. Isso é muito legal, isso dá muitas reflexões interessantes. E aí, eu queria, por esse fator também, acaba não sendo uma palestra muito extensa, porque o tema é mais enxuto e um trecho menor, efetivamente. Mas eu pensei em alguns enfoques um pouquinho diferentes também dessa situação só do mundos inferiores e superiores, que automaticamente a gente pensa em planetas, né? Mundos nesse contexto, planetas propriamente. Então, antes de entrar nesse ponto, essa ideia de inferiores e superiores, aliás, isso até está no próprio Evangelho. É óbvio que isso é relativo. Quando eu falo superior ou inferior, isso é em relação a alguma coisa. A pessoa é superior ao que está acima de alguma coisa, inferior ao que está abaixo de alguma coisa. E é óbvio que isso é uma graduação. Por mais que eu seja capaz de imaginar um determinado mundo inferior, ele pode ser superior a outro. Então é tudo uma questão de percepção. Eu lembro de uma história que eu vi numa entrevista, um camarada que é bilionário, e numa época da vida, ele era só milionário, e ele faliu. Entrou em falência, entrou com processo de falência, aquele negócio. E ele depois recuperou e virou bilionário. Logicamente, um milionário perto de um bilionário é pobre. Né? Lógico que tem aí uma... E ele comenta que quando ele faliu, ele estava enfrentando o processo de falência, ele saiu do local que ele trabalhava com a esposa. E havia um morador de rua na calçada. E ele olhou para o morador de rua e falou para a esposa, falou, sabe qual a minha diferença em relação a ele? E ela falou, não. Vamos dar um chute aqui, vamos dizer que ele estava devendo 100 milhões de reais. Ele falou assim, ele é 100 milhões de reais mais rico que eu. Porque ele não deve nada. Ele está com zero, eu estou com menos 100 milhões. E, logicamente, olhando de fora, ninguém teria essa percepção. Então, essa ideia de superior ou inferior, é óbvio que tem um parâmetro. Né? Bom, ou seja, não é só imaginar assim, superior, maravilhoso, sensacional, supremo. Não, calma, tudo é uma questão de comparação. E segundo, e aí eu gosto de uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, eu não lembro de cabeça agora qual que é, mas que fala da pluralidade dos mundos, exatamente essa coisa de há muitas moradas na casa do meu pai. Quando o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se há vários outros orbes habitados
no universo, assim como a Terra, e papapá. E ele faz uma pergunta toda elaborada, e a resposta é muito tranquila. A resposta é só assim: sim. E aí ele meio que estimula outras respostas, fala assim: é muita ingenuidade do homem achar que o único lugar que tem vida inteligente é aqui, no universo. E não é só questão de lógica propriamente, não. Seria um desperdício absurdo. A gente ia criar todas as estrelas que a gente vê à noite no céu, com todos os sistemas que podem estar em volta dessas estrelas, só para o homem aqui na Terra olhar o céu e achar bonitinho? Só para decorar o firmamento? Não tem sentido, tem lógica. Então, há razão para isso, né? E aí, dentro desse contexto de mundos inferiores e superiores, ele fala que é muito interessante e fácil da gente avaliar dentro dessa ideia de comparação, lógico, né, de relativização. Quando a gente pega o nosso planeta, nós temos lugares muito mais civilizados do que outros. Não é uniforme. Então a gente já consegue ter uma ideia de um inferior e superior em cima disso. Lembrando que tanto o Livro dos Espíritos quanto os outros 4 livros do Kardec são do final do século XIX. Ele começa a escrever mais ou menos em 1854, 55, ele morre em 1869. Então, assim, já tem um bom tempo disso. A percepção do mundo nessa época era muito diferente da percepção do mundo hoje, que é óbvio, né? Então, nessa época, estava se tratando e tendo contato com muitas civilizações muito primitivas, que hoje é mais difícil. Hoje a gente ainda tem algumas, mas é mais difícil. Imagina uma população indígena lá no meio do Amazonas, ali divisa com o Peru, com a Venezuela, que não tem contato nenhum com a civilização. Provavelmente nós vamos achá-los absurdamente primitivos. E eles nos achariam muito diferentes. E os costumes deles nós íamos achar absurdos, bárbaros, etc. Cada um está no seu momento. E tudo caminha para uma evolução. E tudo tem um propósito. Eu preciso dessa diferenciação para que a gente tenha condição de buscar o seu progresso de forma individual. Você mudar para um local de uma condição melhor funciona de acordo com o seu mérito para estar nesse lugar. E isso é tanto o esforço, o desenvolvimento e tudo mais, quanto a necessidade. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa ainda não sabe ler e escrever. O que ela precisa, em termos de estudo? Ser alfabetizada. Eu tenho que colocar ela numa sala onde ninguém sabe ler e escrever. Senão não vai funcionar. Ela tem que ser alfabetizada. Esse é o momento que ela se encontra. Depois que ela aprende a ler e escrever, ela não precisa mais dessa sala de alfabetização. Aí ela vai aprender a fazer conta, tabuada. Acho que hoje não tem mais tabuada, né? Não deve ter. Acredito que não. Depois que inventaram smartphone, acho que não tem mais tabuada. Então, ela não precisa. Agora, percebe o seguinte: uma pessoa que já sabe ler e escrever, eu vou colocar numa sala de alfabetização para quê? Não tem sentido, é perda de tempo, é perda de energia, uma série de coisas. Agora, se ela só sabe ler e escrever um pouquinho, ela numa sala onde ninguém sabe, ela não vai puxar essa turma? Puxa, melhora todo mundo. Então daí você tem toda uma necessidade de ter essa diversidade de mundos. Quando a gente tem essas informações de êxodos planetários, né? Todo mundo aqui já leu A Caminho da Luz, já ouviu falar e tal, os exilados de Capela, o pessoal sai de lá, vem para cá, a Terra era um mundo primitivo nessa época, pré-histórico mesmo. O pessoal que vem tem a chance com isso de desenvolver uma série de sentimentos e situações que eles não teriam em outro local.
e puxam o desenvolvimento do planeta. É bom para todo mundo. E aí chega um momento que não tem mais essa necessidade aqui. A coisa já vai melhorando. Quando a gente pensa num mundo superior, é uma situação que a pessoa já conquistou a condição de estar ali. Agora, não vamos pensar apenas e tão somente, eu acho aí uma avaliação interessante, em termos físicos. Sabe, essas informações que a gente pega, às vezes, na Revista Espírita, até eu falei dela aqui uma vez, uma entrevista que o Kardec faz com um espírito que seria de outro planeta, que seria de Júpiter. Um livro do Ramatiz que fala de Marte, que seriam bem mais evoluídos que a Terra. Não apenas nesse sentido. Uma coisa extremamente simples. Simples mesmo, dentro do nosso alcance, da nossa situação. Quando a gente vem aqui na quinta noite, que a gente entra, todo mundo que a gente encontra com um sorriso, e abraça, e é um negócio bacana. Não dá para imaginar que aqui é um local de vibração superior? Sai daqui, vai num local pesado, de vibração pesada, de gente propensa ao mal. É ruim, é difícil, é pesado. E nós estamos no mesmo lugar, no mesmo planeta. Então, essa ideia de superior ou inferior está também muito ligada à vibração. E aí, uma coisa que a gente pensa, essa vibração, gente, é de cada um. No mesmo planeta que você tem um umbral, que agora está passando de novo naquela novela, né, A Viagem, que tem um umbral, tem o nosso lar. Que, aliás, deve ser um negócio difícil, porque todo mundo que desencarna quer ir para o nosso lar. Né? Depois que a gente lê Nosso Lar, ninguém quer ir para outra colônia. Todo mundo quer ir para o nosso lar. Ué, você tem o nosso lar, você tem um umbral. No mesmo lugar. O que separa um do outro? Vibração. E essa vibração, ela é da pessoa, não adianta. Ah, mas então eu vou deixar o sujeito no umbral para ele sofrer. Não, é porque ele precisa depurar essas vibrações pesadas ali. Se coloca ele no nosso lar, ele não estando em condição de ir, ele não melhora, ele bagunça lá e ninguém sai ganhando. As coisas têm um motivo, têm uma razão de ser. Agora, da mesma forma, se você pegar alguém que já está um pouquinho alfabetizado e pôr numa turma que não é alfabetizada, ele puxa o pessoal, tem a galera também que não precisaria mais estar aqui, mas ainda está por um espírito de doação, de amor, de abnegação, para ajudar a puxar a turma. Tem uma história que contam do desencarne do Dr. Bezerra, que ele não precisaria mais ficar na Terra. Mas que ele fala que enquanto, ele era muito ligado ao Brasil, que enquanto houvessem almas sofrendo no Brasil, ele queria ficar aqui ajudando. E aí o que é dito é que ele faz um pedido nesse sentido e tal, e que teria vindo dos espíritos que trabalham diretamente com Maria, e teria vindo trazer um recado para ele, que seria um recado de Maria, de Nossa Senhora. Então, assim, ó, ser-te-á concedido por amor ao seu amor. Ele não precisaria ficar aqui. E optou por ficar, para ajudar a puxar. Muita gente que não precisaria mais encarnar na Terra, eventualmente encarna. Um espírito missionário, um espírito de doação, e ajuda. Porque quando a gente tem contato com vibrações mais altas, por uma situação de afinidade, a gente também tende a elevar. Que é aquela história. Como é fácil ficar com a vibração mais alta num local como esse aqui? É muito mais fácil. Porque a vibração geral é mais alta. Agora, tenta extrapolar isso aqui, que a gente vive aqui dentro, para uma cidade, para um país. O tanto deve ser bacana. O tanto deve ser legal.
Agora, isso é conquistado, isso é esforço, isso é mérito. E que, de um modo geral, é um trabalho que cada um faz individualmente, ninguém arrasta ninguém. A pessoa que faz, né, o seu próprio caminho. Tem um ditado que a gente usa no interior, bem-humorado, que fala que a gente leva um cavalo até a beira d'água, mas a gente não faz ele beber. Beber com ele na hora que ele sentir sede. Quando a gente tiver com incômodo suficiente, aí a gente vai se mexer e vai beber a água. E aí, realmente, né, cada um tem o seu momento, o seu ponto, a sua condição. E não adianta a gente nem querer apressar em si e nem querer julgar. Não tem tanto sentido. E aí, eu achei bacana, por isso até que eu coloquei a colinha aqui, porque dentro das características dos mundos que o Kardec coloca, ele fala que nos mundos, aí mundos mesmo, planetas, que chegaram a um grau muito superior, as condições da vida moral e material são muito diferentes das da Terra. A forma ainda é uma forma humana, mas embelezada, purificada, o corpo não tem a materialidade terrestre, não está sujeito a doenças ou deteriorações, e aí vai. Os homens conservam traços das suas passadas vidas, que eles mais gostam, se apresentam assim para os amigos, papapá, e aí vai. Que nesses mundos, as relações entre os povos jamais são perturbadas por ambição, não existe guerra, e por aí vai. É um negócio muito legal de ler. Fala, nossa, eu quero morar num lugar desse. Né? Tá. E aí você tem os inferiores. Ele fala aqui, ó, que a Terra seria um, né? Tanto que o Espírito fala, no vosso. Vocês estão no inferior. Mas olha aqui que interessante. No vosso, precisais do mal, para sentirdes o bem. Da noite, para admirardes a luz. Da doença, para apreciardes a saúde. Naqueles outros, os outros mundos, não há necessidade desses contrastes. Se a pessoa precisa disso, desse contraste, para ela poder evoluir, e ela estiver num lugar que não tem isso, concordam que ela está prejudicada? Seria pegar um menino que é analfabeto, colocar ele no ensino médio. Ah, mas ele está no ensino médio. Não, você está judiando dele. Você não está dando para ele o que ele precisa. Ele precisa ser alfabetizado. Lá não tem aula de alfabetização. Ele está no lugar errado. Tem que colocar ele no lugar onde ele tem condição de crescer. Daí a necessidade dessa diferenciação. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria interna, livre de ser perturbado pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus. Aí aquela ideia de um mundo superior ou inferior, também o nosso mundo interior. Lembra daquele trecho do Evangelho que fala que o reino de Deus está dentro de vós? O reino de Deus, ele não pode ser um lugar. E por mais bacana que seja um lugar, se a pessoa não está bem, o lugar não vai fazer muita diferença. Óbvio, não estou falando de conforto, não estou falando disso, não. Estou falando de sentimento. Quem garante, né, que necessariamente por estar em um lugar a pessoa está bem? Isso não quer dizer nada em si. Né? É óbvio que dentro da nossa escala, da nossa visão, da nossa percepção, você percebe diferenças óbvias, mas que não garantem nada. O sujeito pode estar chorando de depressão num ponto de ônibus na chuva ou no banco traseiro da Mercedes. Nos dois casos ele está chorando de depressão, pelo menos num ele está seco. Mas nos dois ele está chorando de depressão. E a nossa percepção aqui é achar que um está bem e o outro não está. Porque ela é muito pequena, muito limitada ainda. Né? Mas a pessoa que está numa condição vibracional muito alta, muito boa, muito serena, muito elevada, não interessa onde ela está. Aí o reino dos céus está dentro de vós. Aonde ela estiver, ela vai estar bem.
E essa situação é que justifica, sabe aquela sensação, todos esses espíritos mais elevados que a gente tem notícia, de um modo geral, eles não exalam, assim, uma alegria. Exatamente por isso. Primeiro, por entender o que está acontecendo. Segundo, por entender que é passageiro, que é transitório, que não tem tanta importância com o mundo material. Quantas histórias a gente ouve do Chico Xavier que são extremamente bem-humoradas? E de outros espíritos assim que ajudam a iluminar isso. Irmã Dulce, na Bahia, que a Igreja Católica canonizou, né, virou santa, Irmã Dulce. Diz que ela doente, perto de morrer, ela e o Divaldo eram muito amigos, se visitavam. Ela visitava a Mansão do Caminho, ele visitava as obras dela, um ajudava o outro. Ele espírita, ela irmã, freira, eram super amigos. Ela doente no hospital, na doença que ela desencarna, na doença que ela morre. Divaldo vai visitá-la, ela estava numa cadeira, desconfortável e tal. E ele falou assim, nossa, essa cadeira e tal, não, vamos fazer uma campanha lá na Mansão do Caminho, vamos te arrumar uma cama hospitalar. E ela falou, não me tira dessa cadeira, não. Porque o pessoal vem me visitar, fica com dó e dou a cama. Eu já roubei mais de 20. Eu passo para frente. Me deixa ali. E aí ela virou para o Divaldo e falou assim, eu quero ver o que Jesus vai fazer, porque o Chico Xavier já foi, eu estou indo. Você já está velho. Daqui um dia quem vai falar para essa moçada? E rindo, achando graça. Sabe? Eu lembro de uma história que o Chico contava de uma pessoa que estava numa situação terrena dificílima, de cama, com uma doença horrível, completamente deformado e tal, e que ele foi visitar, e essa pessoa falou uma frase para ele belíssima. Falou assim, eu estou fazendo uma cirurgia plástica da alma. Estou embelezando a minha alma. Então, isso não interessa onde a pessoa está, ela está num mundo de vibração superior. E você pode estar, às vezes, num lugar que materialmente seria espetacular, e está num mundo de vibração inferior e está horroroso a situação. Então, cabe a nós buscar viver no mundo superior ou no mundo inferior, para a gente exatamente progredir. E isso, gente, de certa forma, a gente tem que buscar, até pelo nosso nível de evolução, a gente tem que buscar auxílio. Estar aqui é um auxílio. A gente vem aqui toda quinta, toma um passe, leva uma água para casa, vai dando uma ajudada. Ou qualquer outra religião em si, religião no sentido de ferramenta mesmo, de buscar como melhorar. A pessoa vai à missa todo domingo, comunga, e reza, e pensa, e quer se melhorar, vai no culto evangélico, vai não sei aonde. Ótimo! Está buscando melhorar. São ferramentas. Quando a gente liga o rádio, a gente tem como escolher o que a gente quer sintonizar. Se eu colocar num lugar que toca música, né, bonita, elevada, tal, automaticamente a gente tem uma elevação. Se eu coloco num lugar de outro determinado tipo de música, eu sou jogado para baixo. Eu vou assistir um filme na televisão, um filme de terror. Eu sei que tipo de vibração eu vou sintonizar. Não, eu vou assistir um filme legal, um filme, né, que fala de amor, de superação. Eu sei que tipo de situação eu vou criar sintonia. E aí a gente busca isso. E conforme a nossa necessidade, a gente vai recebendo condições de melhorar. E uma das principais condições de melhorar é exatamente desconforto. Quando a gente está desconfortável, é mais fácil a gente se voltar para questões espirituais. Até porque, e isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, pessoal em casa, que eu estou falando sentado no rabo, a nossa relação com a espiritualidade ainda é muito uma relação para resolver problemas materiais.
A gente pede muito a ajuda do plano espiritual porque está doente para sarar, porque perdeu o emprego para arrumar um emprego, para abençoar que vai fazer uma prova, para me acalmar na hora da prova. Vai sair de viagem, faz uma oração antes de sair, pedindo para os mentores proteger a viagem. A gente ainda tem muito uma ligação com o plano espiritual para resolver problemas materiais. E não tem nada de errado, não. É o nosso momento evolutivo. É isso mesmo. Ok. E aí vamos, com isso também, às vezes criando hábito, né? Se eu faço uma oração toda vez que eu estou saindo com o carro, estou criando um hábito de fazer uma oração. Legal. Igual a criança que está aprendendo a escrever, a gente dá, hoje também não se faz mais isso, né? Caderno de caligrafia. Dá lá para ela, ela vai treinando o negócio, olha, ela consegue escrever sozinha. É isso, é treino. Nós estamos nisso. Aliás, hoje em dia, as crianças estão perdendo um pouco da mobilidade da motora fina, porque não se escreve mais tanto. Isso é complicado. Elas são ótimas para digitar. O celular que elas digitam, os 2 dedos, é um negócio assustador. Rapidinho. Mas estão ficando com dificuldade para escrever, porque não escrevem mais. Mas, enfim. Então, gente, vamos pensar nisso. Essa ideia de mundos inferiores, mundos superiores, tanto existe efetivamente como local de mundos mais adiantados e menos adiantados, e dentro deles você vai ter graduações, como você tem aqui na Terra, como você tem numa cidade. Você tem setores de uma vibração superior, setores de uma vibração inferior. Natural, e aí todo mundo que tem afinidade se agrupa conforme a sua afinidade, o que é perfeitamente normal. Quanto uma ideia do mundo superior ou inferior, o nosso mundo interno. Aonde nós vamos dar sintonia? Para buscar um mundo superior, para buscar um mundo inferior. E ter essa percepção. Fazer esforço realmente para buscar o superior. E buscar ajuda para perceber que está ruim. Está embarcando num caminho aí meio de vibração pesada, busca ajuda. Mentaliza, muda, volta, respira fundo. Entende que tem muita influência, sim. No Livro dos Espíritos, Kardec fala isso. Que uma das perguntas é se os espíritos influenciam, né, os encarnados. E ele fala que muito mais do que vocês possam imaginar. E aí a vibração é sintonia. Você está vibrando pesado, você ligou a televisão num filme de terror, você vai ver aquilo. Você ligou a televisão num filme bacaninha, elevado, você vai dar sintonia para aquilo. E aí a gente que mexe no controle, né? Ok? Então vamos fazer isso, vamos levar esse pensamento para que a gente tanto aproveite o que a gente tem para aprender na nossa aulinha de alfabetização, quanto a gente possa pensar, bom, se eu alfabetizar direitinho, fim do ano letivo, quem sabe eu vou para o ensino fundamental. Já dou uma progredida, né? E vou melhorando para chegar um momento passar de ano. Muito obrigado pelo convite, pessoal em casa, boa noite. Vamos levar para casa essa imagem, essa ideia de buscar um mundo superior, tanto onde a gente vive, quanto onde a gente dá sintonia. Obrigado.